Amém. Você pode se assentar, por favor? Quero convidar o professor Maurício Cunha, que esteja aqui à frente com a gente nesse momento. Quero agradecer desde já a sua disposição. Ele está em Londrina em virtude de um curso que ele oferece lá e do qual eu sou seu aluno. Ele esteve ontem, sexta-noite, sábado manhã e tarde ministrando esse curso sobre teologia pastoral urbana. Nós fazemos mestrados lá. E eu ontem à noite esteve ministrando aqui com o Presbitério Norte do Paraná, com os diáconos e diaconisas, e hoje vai ministrar nessas duas celebrações, hoje às 9h30 e às 19h30. Quero agradecer a sua disposição, que Deus renove suas forças e que você, chegando lá em Curitiba, você possa descansar bastante também, tá bom? É que a gente louva a Deus pela disposição. O professor Maurício Cunha tem vários livros escritos, não trouxe aqui, infelizmente, né? Ele veio para dar aula, ministrar aula, e não trouxe seus livros, mas em breve a gente vai poder ter acesso a todos eles aqui na nossa livraria. Também ele trabalha com um projeto social que já está há 18 anos, né, em atividade, 24 anos em atividade, isso, 24 anos, e também foi uma experiência maravilhosa. Ele tem sido uma referência, ele é membro do Conselho Nacional de Assistência Social, e vai a Brasília uma vez por mês para poder discutir assuntos, e teve nessa situação uma oportunidade também de discursar em Cannes, na França, na reunião do G20 de 2011, ele foi o representante da sociedade civil para assuntos sociais e falou lá diante de Barack Obama, Angela Merkel, entre outros chefes de Estado. Então é um homem que vale a pena a gente ouvir pela sua experiência e onde Deus tirou, onde começou essa trajetória. Então, muito, muito obrigado. A gente se sente honrado pela sua presença na nossa humilde comunidade aqui nessa manhã. Obrigado, professor. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Alegria estar aqui com vocês. E o pastor falou um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Eu sou missionário e tenho trabalhado com a obra missionária já há 25 anos. E fundei uma organização que é o CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que lado a lado com as igrejas locais, em contextos de pobreza, de vulnerabilidade, nós trabalhamos pela transformação das comunidades na perspectiva cristã. Nós começamos com um pequeno trabalho com crianças na periferia de Curitiba, mais ou menos 20 crianças. O projeto se estendeu, a gente foi conquistando parcerias com igrejas e formando outros líderes, empreendedores sociais e missionários. E ano passado nós alcançamos mais ou menos 18 mil beneficiários em 8 estados brasileiros. Hoje nós temos um projeto dentro do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, contexto de bastante violência, contexto bem desafiador. Nós temos um projeto no sertão do Ceará, em Pernambuco, no sul da Bahia, e o nosso trabalho é esse, é levar a igreja a servir e a transformar realidades sociais. E para essa manhã, eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre, eu não vou falar daquilo ali não, tá? Pode tirar, vou falar outra coisa. Eu queria compartilhar sobre o tipo de espiritualidade que agrada a Deus. E por que é importante falar sobre isso? Porque hoje nós temos, e aí tem o YouTube, tem televisão, tem Facebook. Às vezes a gente para ouvir algumas pregações. Eu não paro muito para isso não, mas outro dia eu parei para ouvir um desses televangelistas, né, na televisão, pregando supostamente o evangelho, não sei. Aí eu olhei aquilo, falei, mas isso aí não é o que eu acredito, né? Eu estou tão distante disso. Tantos modelos diferentes de espiritualidade, tantas propostas do que é servir a Deus numa cultura como a nossa, uma cultura, entre aspas, cristã. Você vê de tudo por aí. Outro dia eu fui visitar um projeto social, a gente trabalha com isso, né? E no interior de São Paulo, e conversando, vendo a proposta, o trabalho que eles faziam. Aí o líder desse projeto começou a falar de espiritualidade, né? Não, porque aqui também nós trabalhamos a espiritualidade com a comunidade, afinal de contas, isso é muito importante e tal. Eu falei, glória a Deus, que maravilha, eles também estão trabalhando com isso, uma abordagem mais integral, né? Mais holística, que bom. Aí ele começou a falar, não, porque aqui a gente abraça a árvore,
a gente conversa com a Mãe Terra, né? A gente tem comunhão com a Lua. Eu falei, essa aí não é a minha espiritualidade. Ele está falando de um outro projeto de espiritualidade. Ou seja, existem muitas espiritualidades. E mesmo dentro do seio da chamada igreja cristã, existem muitos projetos diferentes de espiritualidade e do que é verdadeiramente seguir a Deus e amar a Deus. Então eu queria trazer essa reflexão e eu fui buscar o que é essa espiritualidade genuína, primeiramente naquele, a gente poderia falar de Jesus, lógico, e estamos sempre falando de Jesus, mas eu fui buscar primeiro naquele que foi o precursor de Jesus Cristo, e aquele que Jesus definiu como o maior de todos já nascidos de mulher. Quem é ele? João Batista. Porque João Batista prepara o caminho do Senhor e traz uma mensagem central de arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo de vocês. Então, fui entender que reino é esse. E eu confesso que eu achava João Batista meio antipático. Eu não era muito fã de João Batista, não. E, além de tudo, ele é meio excêntrico, né? Qual é a dieta de João Batista? Qual era a dieta dele? Gafanhoto, mel silvestre, a roupa dele era meio esquisita, né? Vestia-se de pele de carneiros. Mas depois, aprendendo com ele, eu fui ver, e conhecendo um pouco mais a história dele, eu fui ver quanto a mensagem de João Batista é amorosa, e quanto ela nos previne de muitos erros, e quanto ela nos traz para um equilíbrio. E eu fui ver que o gafanhoto, o mel silvestre, muito mais do que uma excentricidade, era uma identificação. O povo de Israel, os pobres de Israel, tinham que comer gafanhoto e mel silvestre. E ele estava onde as pessoas estavam, no deserto. A mensagem de João Batista era uma mensagem profundamente desafiadora, mas profundamente centrada nas pessoas, objeto maior do amor de Deus. E à medida que eu for falando da história de João Batista, eu vou estar ao mesmo tempo muito amorosamente confrontando a igreja sobre dois modelos distintos de espiritualidade. E eu vou confrontar vocês a esta manhã fazerem uma opção sobre qual modelo de espiritualidade vocês querem seguir aqui em Sertanópolis. E eu começo lendo a história dele em Lucas, capítulo 1, quem puder acompanhar. Vamos estabelecer o contexto no qual João Batista nasceu e viveu. No livro de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor,
não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, até aí, para a gente começar. Quem era o pai de João Batista? Qual era a profissão, vamos dizer assim, de Zacarias? Sacerdote. Um sacerdote irrepreensível diante de Deus. Naquela época, o sacerdócio era hereditário. Certamente o filho de Zacarias seria sacerdote. No entanto, eles não podiam ter filhos. Houve uma manifestação sobrenatural de Deus, através do anjo, anunciando o nascimento de João Batista. Isso se torna público em Israel, todo mundo em Israel ficou sabendo disso. Havia um clamor do povo, uma busca desesperada por uma esperança, uma nova esperança. Lembremos que a Galileia estava sob julgo de dominação romana, e o povo estava aguardando uma esperança que vinha de Deus. De repente é anunciado para Zacarias o nascimento de um filho, que faria tudo isso em Israel, que faria uma obra grande em Israel, seria grande diante de Deus, iria no poder de Elias, no poder do Espírito Santo. Embora o texto bíblico não seja explícito, nós podemos supor que muito provavelmente, vamos supor que você nunca leu o livro de Lucas, essa é a primeira vez que você está lendo, você está passando por Lucas 1, certamente o filho de Zacarias e Isabel será o sumo sacerdote de Israel. Ele já vai ser sacerdote, já ia ser sacerdote mesmo, diante de um menino sobre o qual repousam tantas promessas. Certamente este João haverá de ser, quando se tornar adulto, o sumo sacerdote de Israel, ou seja, ele vai liderar Israel espiritualmente até que venha o Messias. Esse seria o destino de João Batista. No entanto, se a gente virar algumas folhinhas e for lá para Lucas 3, vai lá para Lucas 3. A partir do versículo 1, Lucas cuidadosamente nos situa aqui o contexto exato da pregação de João Batista e depois da assunção do ministério de Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe o tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias o tetrarca de Abilene. Para um pouquinho aqui. Irmãos, vamos ser honestos. O que interessa para nós isso aqui? O que interessa para nós que Lisânias era o tetrarca de Abilene? Você sabe o que é Abilene? Tem uns textos na Bíblia que a gente olha e fala, por que está aqui? Às vezes aquelas genealogias imensas lá em Levítico, né? O que interessa para a gente? E eu vou dizer que interessa muito. Porque Lucas começa citando detalhadamente quem eram as autoridades, o quê? Políticas, que governavam a Palestina, Israel. Qual era o contexto de Israel? Eu quero que você tente se colocar no lugar de um judeu do primeiro século. Hoje aqui no Brasil, a gente está aí nesse debate eleitoral, né? A gente está reclamando dos serviços que o Estado oferece, está achando que paga muito imposto, mas nós pagamos impostos para um governo, supostamente, que trabalha para o nosso bem-estar
eleito e legitimado por nós. Nós vivemos uma democracia. E a gente está reclamando desse governo, né? Com razão. Muito bem, como que era um judeu do primeiro século? Eles eram o povo de Deus, os conhecedores do Deus verdadeiro, para quem Deus tinha dado a promessa, conheciam a palavra, o Pentateuco até então revelado, o povo do Antigo Testamento, o único povo monoteísta até então, o primeiro povo monoteísta, todas as outras religiões eram politeístas. Eles estão lá vivendo a sua vida, a sua religião, a sua história, a sua cultura. Chega um povo, um governo de fora, incrédulo, adoradores de falsos deuses, dominam sobre eles militarmente, impõem um jugo de opressão numa comunidade pobre, agropastoril. Eles tinham que pagar pesados impostos para sustentar o governo que os oprimia. O que vocês acham disso? Eles sustentavam com o trabalho deles, que eles já eram pobres, a estrutura do poder imperial romano, tá? E a face de César. Quem era César? Era o Sóter, o Salvador, que impunha sobre os povos a Pax Romana. Ele era o salvador da humanidade, adorador de falsos deuses, e que impunha a ordem romana sobre Israel. Por isso Lucas, às vezes a gente esquece desse contexto, está dizendo muito claramente quem eram eles. Ora, o Filipe, o Lisânias, o Tibério César, que governavam sobre o povo de Deus. E aí ele vai dizer, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Ué, eu estou lendo Lucas pela primeira vez. Ué, cadê o João Batista? Tem alguma coisa estranha aqui. Para começar, sumo sacerdote não deveria ser um só? O sistema de governo religioso de Israel era parecido com o católico romano de hoje. Tem o Papa. Então, eles tinham um sumo sacerdote, que liderava o povo espiritualmente. Sumos sacerdotes, tinham dois, Anás e Caifás. Um era genro do outro. O que isso está cheirando para vocês? Está cheirando cambalacho, né? Isso está cheirando corrupção, isso está cheirando conchavos. E Lucas faz questão de colocar junto as autoridades políticas e religiosas. Por quê? Roma não proibiu os judeus de praticarem a sua religião. O judeu podia ir ao templo. Ele ia lá no templo, ouvia os milhares de preceitos da lei mosaica. Ia lá ouvir a pregação de Anás e Caifás. Mas eles não podiam falar mal do imperador. E não podiam se levantar contra o poder romano. Então a tarefa, na verdade, do sumo sacerdote era manter o povo quietinho, bonitinho, satisfeito com uma religiosidade mecânica, cheia de preceitos. Pode, não pode, faz, não faz. Sacrifica lá o animalzinho para você se sentir melhor. Vidinha de templo. O templo de Jerusalém estava aberto. O judeu podia frequentar. Roma não impôs os seus deuses religiosos. Roma impôs o seu Deus, o Sóter, César. Mas isso não se misturava com a proposta de religião de Anás e Caifás. E vocês estão entendendo? E aqui eu já estou fazendo o paralelo entre dois modelos da expressão da nossa fé, ou dois modelos distintos de expressão da nossa espiritualidade. O texto continua dizendo:
Estou no versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Opa, João apareceu aqui. Filho de Zacarias, aonde? Deserto. Opa. Deus tinha um sumo sacerdote. Deus tinha um sumo sacerdote. Só que ele não estava no templo. Ele não era o sumo sacerdote da religião oficial. Eu sei que eu estou falando aqui numa igreja histórica, eu sou da IPI também, mas eu quero dizer uma coisa. Deus não se submete a estruturas religiosas humanas. Deus está acima, mas muito acima, das estruturas religiosas que os homens criaram. As estruturas são boas, mas elas devem estar a serviço de Deus. Você imagina Deus, lá do alto da sua glória, pensando assim: bom, eu quero falar com o meu povo, eu quero anunciar as boas notícias do meu amor para eles. Então deixa eu ver lá quem é o sumo sacerdote lá do templo, porque eu só posso falar através dele, eu tenho que seguir a estrutura. Deus pensando assim: vou ter que dar um jeito de falar com o povo através de Anás e Caifás. Deus fez isso? Se a estrutura não obedece a Deus, Deus está muito acima dela. A estrutura não é para atrapalhar Deus, tá, irmãos? A estrutura é para ajudar Deus a cumprir o seu propósito. E Deus elegeu um sumo sacerdote, que anunciaria o supremo sumo sacerdote, Jesus Cristo, depois, seria o precursor. E esse sumo sacerdote estava no deserto. Hoje seria na favela. Ou nos lugares, vou dizer o quê? Pouco prestigiados. Porque o templo era o lugar do prestígio, a expressão máxima da cultura judaica. Mas ele resolveu plantar o sumo sacerdote dele no deserto. E ele não se permitiu ficar sem testemunho de si mesmo. Ele poderia dizer: Anás e Caifás se corromperam. Anás e Caifás fizeram conchavo com o Império Romano, em detrimento do meu povo. Anás e Caifás preferiram o status de serem sumos sacerdotes, em aliança com o poder imperial romano, nem aí para o meu povo. Tanto que Anás e Caifás morriam de medo de ter uma rebelião em Israel. Por quê? Porque ia ficar feio para eles, sumos sacerdotes. A tarefa deles era deixar o povo bonitinho, naquela religiosidade cega, ritualista, mecânica. E Deus poderia ter dito: não posso falar porque Anás e Caifás não têm o meu espírito. Mas não, ele não se permitiu ficar sem testemunho de si, e falou com Israel, e anunciou a chegada do Messias, através do verdadeiro sumo sacerdote de Deus, para aqueles tempos, João Batista. E aí, veio a palavra de João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu falei que ele não era muito simpático, né? Então, raça de víboras, esse era o trecho. Aliás, eu estava estudando alguns movimentos de avivamento. Interessante que
Hoje é o contrário do que acontecia nos movimentos de crescimento da igreja, na história da igreja, de grandes avivamentos. Hoje as pessoas vão ouvir o que lhes dá prazer, né? Tipo, pare de sofrer, né? Venha e seja abençoado. Mas grandes avivamentos foram marcados por pregações muito duras, mas ao mesmo tempo muito amorosas. Tinha algumas igrejas que na frente tinha o banco dos arrependidos. E à medida que o pregador ia falando, as pessoas iam se levantando e sentando à frente em contrição. Em algumas igrejas era o banco dos desesperados o nome. Porque as pessoas eram confrontadas com o seu pecado, e instadas a se arrependerem. E não ouvir só mensagens de autoajuda e bem-estar. E João Batista era mais ou menos assim. Porque ele chamava o povo ao arrependimento, dizendo: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Frutos dignos de arrependimento. Quem aqui já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Levanta a mão. Quem não recebeu pode fazer isso hoje, não perca a oportunidade, né? Se você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, é porque você se arrependeu. Arrepender-se, metanoia, você ia para cá, agora você vira e vai para lá. Metanoia, mudança de mentalidade, né? O que João Batista está dizendo? Produzir frutos dignos de arrependimento, ou produzam frutos dignos de quem se arrependeu. O que Deus quer de nós? Fruto. Deus não se impressiona com jargão. Deus não se impressiona com discursos. Ele quer colher fruto, como Jesus naquela figueira, colhendo figo. Note que aqui João Batista está falando para o povo de Israel, entre aspas, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa. E ele continua dizendo: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é isso? Eles eram judeus. A coisa mais feia no ser humano é o tal do orgulho espiritual. Sabe aquele orgulho gospel? Eles eram judeus, eles conheciam a promessa, eles conheciam a palavra. Então eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, esses incrédulos aí. Já ouviu a versão revista e atualizada? Eu sou filho do rei. Né? João Batista está dizendo o seguinte: olha, Deus pode suscitar dessas pedras filhos para Abraão. Deus pode transformar uma pedra num presbiteriano. Isso não é nada. O que quer dizer eu sou presbiteriano? Nada. O que ele está procurando é fruto. Não comecem a dizer entre vocês: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou crente, eu sou qualquer coisa. Eu sou professor de escola dominical, eu sou pastor, eu sou missionário, eu tenho tantos anos de ministério, eu vou para a África nas férias. Isso não é nada. Não comecem a dizer essas coisas entre vocês, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E aí o povo começou a ficar preocupado. Porque imagina que a pregação de João Batista era bem contundente e bem ungida. E aí o povo, eu já sou judeu, eu faço lá os preceitos de Moisés, eu vou ouvir a pregação do Anás e do Caifás, sacrifico o meu animalzinho lá para perdoar o pecado, João Batista, o que você está querendo mais de mim? E aí as multidões interrogavam dizendo: que havemos, pois, de fazer? Essa era a pergunta do povo. Tá, João Batista, então o que havemos de fazer?
E aí João Batista, irmãos, dá uma resposta muito, muito complicada, é muito difícil de entender. Tem que fazer 5 anos de teologia sistemática para entender. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Precisa dos 5 anos da teologia sistemática? É muito difícil de entender. Qual era o centro da mensagem de João Batista? Vamos pegar o espírito da mensagem. Não eram os preceitos religiosos ensinados no templo, as milhares e milhares de ordenanças da lei de Moisés, pode isso, que não pode aquilo, que, meu Deus do céu, aquele fardo, aquele peso, aquela religiosidade, aquela coisa mecânica. O centro da mensagem do Evangelho, João Batista anunciando a chegada do reino é: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Se o meu modelo de espiritualidade, ou a minha experiência espiritual, seja ela qual for, não está me levando ao encontro do próximo, principalmente o marginalizado, o humilhado, o desprezado, o ferido, o vulnerável, o pobre, eu questiono esse modelo de espiritualidade. Eu posso estar vivendo uma grande ilusão. Eu posso estar do lado da turma que está indo lá ouvir o sermão de Anás e Caifás e achando que está abafando. Você pode levitar na minha presença, se a tua espiritualidade não te leva ao encontro desse próximo. Eu questiono se é uma espiritualidade bíblica. Porque aqui era o centro da mensagem. Ele vai continuar dizendo: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Olha que interessante. Já viram esse filme, né? Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Por que contentai-vos com o vosso soldo? Não no sentido de resignação, meu salário, não, porque eles extorquiam. Tinha propina. Você consegue pensar numa mensagem mais contemporânea para nós do que essa de João Batista? É a mesma coisa. É uma mensagem extremamente atual, adequada para o nosso contexto. E aqui eu quero trazer para vocês, lembrando que tudo que João Batista traz aqui diz respeito à maneira como nós nos tratamos. Denúncia falsa, não maltratar ninguém, não cobrar mais do que o estipulado. Ou seja, quais são as evidências de que você conhece a Deus e que você tem uma vida de altar? A maneira como isso reflete no seu relacionamento com o próximo. É uma coisa só. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É uma coisa só. O segundo mandamento, semelhante a este, e aí Jesus fala, é uma coisa só. Não tem como eu dizer que amo a Deus a quem não vejo, odiando o meu irmão a quem vejo. Não tem como. E aqui eu quero trazer então para a igreja, como eu falei no início, 2 modelos de espiritualidade. O modelo de Anás e Caifás, uma espiritualidade, eles eram até bem farisaicos, assim, bem sérios com a palavra. Uma espiritualidade mecânica, cheia de preceitos, que se vende para o status quo, não preocupada com as pessoas, bota as regras acima das pessoas,
eu diria, uma religiosidade morta, centrada no templo. Eles estavam no templo, centrada na letra e não no espírito. Anás e Caifás não estavam preocupados com as pessoas. Modelo 1. Modelo 2. A espiritualidade do sumo sacerdote de Deus, João Batista. Uma espiritualidade encarnada. Ele estava onde as pessoas estavam e viviam entre o povo. Essa igreja sabe as dores dessa cidade? Essa igreja conhece o clamor dessa cidade? Essa igreja está voltada para dentro de si? Ou chora as lágrimas dessa cidade? João Batista tinha uma espiritualidade encarnada, contextualizada. Essa igreja conhece os problemas das famílias dessa cidade? Essa igreja levanta a denúncia profética quando for necessário, em prol das pessoas que vivem aqui? Ou a gente está mais preocupado com o nosso bem-estar interno? Uma espiritualidade encarnada, contextualizada, prática. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Prático. Ações concretas, práticas. Eu falei ontem à noite no encontro de diáconos e diaconisas. O evangelho é prático. Deus é prático. Ele não manda a gente fazer vigília de oração pela libertação do preso. Ele manda visitar o preso. Tem que levantar, sair de casa e ir no presídio visitar o preso. E não ficar dentro do templo só orando pela libertação do preso. Porque quando Deus nos amou, Ele elaborou um plano que alcançou concretamente as nossas vidas. Deus encarnou, gente. O nosso Deus se materializou. Ele dividiu a história em antes e depois. O evangelho tem que ser prático. Do contrário, nós vamos nos perder em abstrações, em discursos, em autoajuda. A fé cristã, ela tem que entrar na vida das pessoas e ela tem que dar conta da realidade das pessoas, dos dilemas que elas vivem. A espiritualidade de João Batista, encarnada, contextualizada, prática, corajosa. Tanto que ele morreu por causa disso, né? Ele morreu a fazer uma denúncia profética. Ele denunciou o pecado de um governante. E por isso foi decapitado. Assim como todos os outros profetas morreram por causa da sua mensagem. A espiritualidade cristã, ela é corajosa, ela é radical. E ela baseia-se no temor a Deus e não no temor de homens. Ela é voltada para o outro e não para mim. João Batista vivia numa sociedade agropastoril, muito mais simples do que a nossa, né? Nossa sociedade é muito mais complexa, a gente está no século 21. Então, de uma maneira muito simples, ele ensinou: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. A nossa maneira de expressar a nossa fé no serviço incondicional ao outro, ela pode assumir várias complexidades. Eu mesmo hoje sou diretor de uma ONG. Nós temos processos de trabalho, nós temos tecnologias sociais, a gente tem metodologia, a gente trabalha com diagnóstico social, tem assistente social, tem sociólogo na equipe, tem pessoal da área de marketing, todo um aparato que eu tenho que ter para fazer um bom trabalho hoje, mas o fundamento é esse. Eu posso ter N maneiras de expressar isso. Eu trabalho com acolhimento, eu trabalho com reinserção social, eu trabalho com drogadição, eu trabalho com população de rua. A gente hoje tem que pensar como fazer, tem que captar recursos, tem que ter marketing, tem que ter várias coisas. Mas nós não podemos perder o fundamento. Aqui João Batista, de uma maneira simples, expressa esse fundamento. E o fundamento é:
amar a Deus amando as pessoas. É assim que se ama a Deus. Amar a Deus amando as pessoas. O fundamento colocado por João Batista de uma espiritualidade encarnada e contextualizada, prática e corajosa, deve ser o fundamento da espiritualidade da igreja. Porque eu suponho que infelizmente haja muitas comunidades de fé que estão operando mais no modelo Anás e Caifás, mecânico em si mesmado e voltado para dentro, do que no modelo de João Batista. E só para concluir, João Batista, na verdade, ele foi o precursor do Messias, do Cristo. E Jesus Cristo não só afirmou os ensinos de João Batista, como radicalizou ainda mais. Ele testemunhou de João Batista, porque alguém poderia dizer, mas você está falando de João Batista, eu quero saber de Jesus, eu já ouvi isso. Então eu vou dizer o seguinte, João Batista afirmou o ensino de João Batista, Jesus afirmou o ensino de João Batista, declarou que ele foi o maior de todos os profetas, maior de todos já nascido de mulher, radicalizou os ensinos dele, de diversas formas, no perdão, na regra de ouro, a parábola do bom samaritano, parábola das ovelhas e dos bodes. Em tudo nós vemos essa mesma ética, porque é uma ética que já vinha, na verdade, Deus já tinha colocado para o seu povo, desde o Antigo Testamento, expressa no cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro. Era uma ética que já permeava, que já expressava o caráter do próprio Deus, e como deve viver uma comunidade aonde Deus governa. Se isso era verdade para Israel, e foi na mensagem de João Batista, muito mais na igreja deve ser. Porque nós somos, radical isso, a nova humanidade. Criados em Cristo Jesus, fomos criados em Cristo Jesus para a glória dele. Somos ministros da reconciliação, uma nova humanidade em que não há mais homem, mulher, escravo, livre, pobre, rico, grego e judeu. Ministros da reconciliação, não só no nosso meio, ninguém deve passar necessidade, irmãos, amém? Ninguém pode passar necessidade na igreja, como devemos cumprir o nosso chamado inicial, a própria etimologia da palavra igreja, como assembleia, igreja significa assembleia de santos, de pessoas que se voltam para fora. A igreja, a comunidade de fé, é a única associação de pessoas que não existe para si. Ela existe para servir, para amar a Deus, amando as pessoas. Então, nessa manhã eu faço essa pergunta para vocês refletirem: qual modelo de espiritualidade vocês seguirão? Essa comunidade vai seguir o modelo Anás e Caifás, religioso, mecânico e voltado para dentro dos preceitos e do templo, ou o modelo de João Batista, encarnado, contextualizado, prático, radical, servo e amoroso? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa mensagem contundente, forte, daquele que o Senhor chamou para abrir os caminhos, anunciar os caminhos do Senhor Jesus. Obrigado pela mensagem de João Batista, que nos lembra que não basta dizer somos filhos de Abraão, mas que o Senhor quer frutos, Pai. O Senhor quer uma vida consagrada,
E nessa manhã nós queremos nos arrepender, se isso não tem sido verdade nas nossas vidas. Nós nos arrependemos e dizemos que queremos seguir os teus preceitos e os teus caminhos. Queremos conhecer o reino, queremos viver o evangelho do reino de Deus. Dá-nos, Pai, essa força, essa coragem que o Senhor deu para João Batista, para Jesus Cristo, para expressarmos a nossa fé, para amarmos a Deus, amarmos ao Senhor, amando as outras pessoas, para sermos um luzeiro nesta cidade, para sermos um luzeiro nas nações. Levanta uma comunidade diferente, Pai. Levanta uma comunidade que vai viver isso profeticamente, colocando as pessoas em primeiro lugar, que vai expressar esse teu amor, o chamado, o verdadeiro evangelho do reino de Deus, que está para muito, mas muito acima de estruturas humanas, que pode sim se valer das estruturas, mas que está muito acima delas. Que os nossos olhos não estejam voltados para essas estruturas, para este templo, para cargos, para status, mas que os nossos olhos estejam voltados para Ti e para as pessoas que o Senhor ama, na nossa comunidade de fé, na nossa cidade. Levanta uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja missional, uma igreja serva, que discerne o seu contexto, que anda com o seu povo, que anda com essa comunidade, que anda com a cidade, e que faz tanta diferença, Pai, que a chegada do Teu reino aqui em Sertanópolis vai ser irresistível. As pessoas virão, elas virão porque elas têm sede do verdadeiro evangelho, elas têm sede do reino, elas têm sede do Teu amor, e elas virão, elas serão alcançadas, porque essa comunidade vai se propor a viver, pagando preço para isso, o verdadeiro evangelho do reino de Deus, e não uma religiosidade mecânica, cheia de ordenanças e preceitos, legalista, que não leva ninguém a lugar nenhum, Pai. Levanta uma igreja que conhece o Senhor, conhece o Teu amor, e por causa disso, Pai, toca as pessoas e transforma vidas. Que haja uma revolução nessa cidade de Sertanópolis, a revolução do amor, a revolução da comunidade de fé, dos Teus eleitos, que vão servir incondicionalmente essa cidade, que vão amar essa cidade, que entendem o Teu evangelho. E por isso nós oramos: venha o Teu reino a Sertanópolis, seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos, pode sentar um segundinho. Eu queria passar um vídeo só de alguns minutos, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. A Denise esteve lá, né, Denise? Em julho, ficou uma semana com a gente. O pastor está intimado a estar conosco ano que vem. O trabalho que a gente começou há mais de 20 anos, é o Prêmio Bom Exemplo, tá? E aí a gente divulgar um pouquinho mais o trabalho. A gente sempre aproveita nossa passada pelas igrejas para isso. É importante que nós somos uma organização que trabalha em parceria com as comunidades de fé, né? E aí Deus foi bom demais, que mandou a Rede Globo trabalhar para nós. Mandou lá a RPC fazer uma reportagem que foi ao ar no Bom Dia Paraná. Provavelmente vocês não viram, porque foi 6 horas da manhã. E eu vou passar essa reportagem para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho, tá? Falamos agora do Prêmio Bom Exemplo. Vamos conhecer mais um dos finalistas na categoria Educação. Hoje mostramos o trabalho do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral de Fazenda Rio Grande, um centro comunitário que oferece uma série de atividades para 400 crianças e adolescentes. Todo o projeto que o CAD inicia, ele é baseado num diagnóstico social, a partir daquilo que a própria comunidade aponta como necessidade, como prioridade. Nós fazemos a devolutiva do diagnóstico para a comunidade elege as suas prioridades e a partir disso a gente implanta os projetos. O
grande bom exemplo do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, o CAD, é promover o envolvimento da comunidade. Foi em Fazenda Rio Grande que o projeto começou e se espalhou para outros estados, sempre com a ideia de fazer da população responsável. Muitas crianças e jovens participam de diferentes atividades, todas escolhidas junto com a comunidade. Tomate faz bom para a garganta. Quando você está com dor de garganta, ele ajuda. A água hidrata o corpo, regula o... Envolver integralmente. A gente percebe que nessas crianças e adolescentes aqui da Fazenda Rio Grande há um imenso potencial latente de desenvolvimento, mas muitas vezes elas não têm oportunidades e acesso à informação, o conhecimento sobre seus próprios direitos, a educação de qualidade. Visualiza onde você vai chutar para ver, concentra, respira aí, respira fundo e chuta. Então vamos lá. Nós também entendemos o esporte como um direito da criança e do adolescente e a partir desse direito, não só o direito ao futebol, mas o direito a todos os esportes. Então a gente não mediu esforço para trazer o rugby, é um esporte totalmente educacional, que trabalha com direitos, mas também com temas como paixão, integridade, respeito, compromisso, disciplina, que eles são inegociáveis. Hoje nós estamos atendendo 60 crianças e adolescentes e também já temos alguns frutos em relação a isso, que são 6 adolescentes na seleção paranaense, alguns já na seleção adulta, no time adulto do Curitiba Rugby. Passou, bateu guardinha na baquete, certo? Cadê o buraco aqui, ó? Meu nome é Joyce, eu tenho 11 anos. Eu gosto de fazer malabares, gosto de fazer um monte de coisa. Me ajudam a aprender mais, me ajudar a fazer as coisas boas, não fazer as coisas ruins. Com todo esse conhecimento, a ideia é que os alunos se transformem em pessoas que mudam também a sociedade. Muitas vezes eles acabam vindo trabalhar de novo aqui no CAD, é o caso da Ariane. Conta pra gente a tua história. Muito bem, eu comecei no CAD com 4 anos, eu vim estudar na pré-escola que nós tínhamos aqui e fiquei até os 7 na pré-escola e depois vim fazer os projetos também de cultura, passei a ser voluntária, hoje eu tenho 21 anos e sou educadora social, estou terminando a faculdade. Eu acho que o CAD contribuiu muito na minha vida nisso também, na perspectiva de futuro que eu, claro, não tinha antes, mas eles me ajudaram a construir isso. É um senso de realização muito grande, um senso de gratidão a Deus, de gratidão à comunidade, de gratidão aos nossos colaboradores, aos nossos funcionários e apoiadores, mas também uma sensação de que ainda é muito por fazer, de que a gente acabou de começar, são 21 anos de caminhada, mas a gente não está cansado, cada dia novos desafios aparecem e a gente está com muita vontade de alcançar mais crianças, mais adolescentes e fazer diferença em mais comunidades do Brasil. Mais crianças, mais adolescentes e fazer diferença em mais comunidades do Brasil. A gente, quando esse vídeo foi gravado, a gente estava começando com rugby, porque fazendo uma aposta, né? Não é um esporte muito conhecido no Brasil, é um esporte de elite, e a gente pensou, será que vai dar certo, né? Hoje a gente tem fila de espera para o rugby e colocamos já o primeiro menino na seleção brasileira de rugby, né? E colocamos 2 meninas como campeãs brasileiras de karatê também. Então a gente tem visto realmente o potencial de desenvolvimento, de transformação que tem na comunidade, e eles só precisam de uma oportunidade. E hoje a maioria dos nossos educadores sociais são criancinhas, que eram as criancinhas que a gente cuidava lá com 4 aninhos, como é o caso da Ariane, que hoje é a nossa assistente social. Então, temos visto um processo de mudança, de transformação. E o nosso sonho é, de fato, ver as igrejas brasileiras abraçando projetos ou implementando projetos assim e sendo agências de transformação nos seus contextos. Tá bom? Obrigado, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe vocês. Até a noite. Obrigado, professor. Bom,
eu acho que fica a mensagem para nós aí, essa filmagem não é só para acontecer em Curitiba, pode também acontecer em Sertanópolis. Deus tem queimado nosso coração para isso e temos tanta coisa para fazer na nossa cidade, não é? Temos pensado em tantas coisas, para isso nós precisamos de parcerias. Nós temos aí o melhor povo, o melhor time de ação social que uma cidade pode ter, que está sentado aqui nessa cadeira, gente que pode contribuir com os seus talentos, com o seu dinheiro, e que a gente pode realmente fazer a diferença. Nós temos um lindo espaço que fica parado durante a semana toda, né, durante a tarde. A gente poderia estar fazendo coisas muito maiores aqui nessa cidade, contribuindo para ela. Ah, mas é dever do prefeito, é dever não sei de quem. Não, é dever da igreja manifestar o reino. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus, e nós contamos com a sua colaboração, porque nós não somos, e nós decidimos não ser, do lado de Anás e Caifás, desde que nós colocamos aquela visão da igreja, buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. E desde que nós colocamos essa visão, nós temos começado a trilhar, e essa mensagem dessa manhã só vem confirmar de que nós precisamos ser uma comunidade relevante, atuante, e que faça a diferença, não dentro de quatro paredes, com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua pregação, mas que através disso também ela possa chegar à comunidade local e ser um agente de transformação, mudar muitas vidas e muitos corações. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa contar histórias como da Ariane, que ela possa dizer aqui à frente da igreja, ou no institucional, ou numa entrevista, ou ocupando um alto cargo político, ou ocupando um alto cargo de educação, e dizendo: eu comecei dentro da Igreja Presbiteriana Independente, ou comecei num projeto de assistência social na nossa comunidade aqui em Sertanópolis. Quem sabe Deus possa levantar e fazer isso conosco, e fazer a gente um agente de transformação aqui. Nós queremos isso, e eu espero que vocês venham conosco também, porque nós não queremos ser de Anás nem de Caifás. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, muito obrigado por essa manhã, que bom estarmos aqui. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse desafio. Nós queremos ser a geração de João Batista, a geração que proclama, ó Deus, em palavras e em obras, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso coração. Abençoe, Deus, essa comunidade, abençoe esse teu povo que volta para os seus lares, e que essa mensagem, esse desafio, possa continuar queimando no nosso coração, e o Senhor possa nos levantar para isso em nome de Jesus. Abençoe nosso domingo e protege a nossa casa, a nossa vida em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, um ótimo domingo para vocês. Tem um aviso muito importante, o Guilherme me lembrou lá. Domingo que vem, né? Eu sei que está em cima da hora, sábado que vem, sei que está muito em cima da hora, mas, né, a gente precisa avisar agora. 6 de outubro, sábado, das 15 às 17h30, no Teixeirão, atividade para todas as crianças, todas que você puder levar, todas que você puder convidar, e nós vamos fazer isso sábado, das 15 horas até as 17h30, esporte, lazer, né, atividades com elas. Vai ter um tempo precioso para o seu filho, a sua filha, segurança total. Você pode deixar o seu filho depois buscá-lo no final da tarde, tudo bem garantido, bem protegido naquele lugar, tá bom? Então, sábado, 15 horas, no Teixeirão. O que eu preciso fazer, pastor? Levar seu filho, sua filha, o amiguinho do seu filho, para poder participar conosco dessa tarde da criança, porque nós temos aí o dia da criança, nós queremos honrar as crianças da nossa comunidade, da nossa cidade, tá bom? Sábado que vem espero vocês lá. Deus abençoe.